uma nova chance. Após exercer o seu juízo sobre o povo que o abandonou e permitir que os babilônios destruíssem Jerusalém, destruíssem o templo, depois de 70 anos no exílio, o Senhor cumpre a promessa feita através do profeta Jeremias e agora o povo pode retornar e recebe do Senhor uma nova chance para reconstruir o templo, uma nova chance para reconstruírem a cidade, uma nova chance para reconstruírem as suas vidas, para reconstruírem a sua jornada de devoção ao Senhor. Uma nova chance para recomeçar. É isso que nós vamos contemplar enquanto iniciamos a leitura do livro de Esdras. E se nós terminamos então o livro das crônicas acompanhando os momentos finais que levaram ao exílio, agora nós acompanhamos o retorno. E o texto já começa nos colocando diante da grandiosidade da soberania de Deus, quando ele usa o rei da Pérsia, Ciro, como seu instrumento para exercer, para realizar a sua vontade. O texto nos diz que no primeiro ano do reinado de Ciro, o rei da Pérsia, o Senhor o levanta, o Senhor o motiva a liberar o povo para que retornasse. O próprio imperador, o próprio rei da Pérsia diz: o Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, em Judá. Quem pertence ao povo de Deus, volte a Jerusalém, em Judá, para reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, que habita em Jerusalém. E assim, o Senhor usa o rei da Pérsia para movimentar esse povo, que retornará e recebe do Senhor essa oportunidade para reconstruir e começar de novo essa jornada do Senhor com o seu povo ali em Jerusalém. O texto vai nos retratar muitas famílias, várias famílias que estão retornando nos seus papéis, muitos sacerdotes, levitas, famílias envolvidas ali de trabalhadores, de servidores do templo. O texto nos mostra que Ciro devolve todos os utensílios do templo que foram roubados, que foram levados por Nabucodonosor quando a Babilônia toma a cidade. Esses utensílios são devolvidos. Ele dá alguns outros mantimentos e recursos para que essa primeira leva de pessoas possa retornar. E a gente vai destrinchando isso ao longo do livro, mas é importante você entender que nós temos algumas ondas de retorno, algumas levas. Esse primeiro grupo volta sob o comando de Zorobabel, e é isso que nós temos. Hoje a nossa leitura foi do capítulo 1 ao capítulo 3. Né? E esse primeiro grupo que retorna sob o comando de Zorobabel. O próximo grupo vai retornar muito tempo depois, a gente fala sobre isso quando chegarmos lá. Nós temos aqui o primeiro grupo retornando sob o comando de Zorobabel, alguns sacerdotes, levitas, famílias que trabalhavam no templo, que estão voltando com esse objetivo. O objetivo inicial é lançar a reconstrução do templo, dar início a essa reconstrução, e é isso que eles fazem. Eles chegam, tomam posse, se estabelecem ali em aldeias ao redor de Jerusalém, e o texto vai dizer que no sétimo mês, já do primeiro período ali da chegada, eles já começam a se reunir e reconstroem o altar para iniciar os trabalhos e voltam a sacrificar e oferecer holocaustos ao Senhor, ainda que o templo não tenha sido iniciado, ainda que as construções não tenham sido iniciadas. E o texto no capítulo 3 vai nos dizer que no oitavo mês, é isso? Deixa eu recapitular isso aqui. No segundo ano já desse retorno, eles dão início aos alicerces do templo. Né? Os construtores começam a estabelecer. A construção do templo de Deus começou no segundo mês do segundo ano, depois da chegada, os construtores deram início então aos alicerces do templo. E o capítulo 3 termina com uma cena emocionante, relatando que depois que os construtores terminaram de lançar os alicerces do templo, os sacerdotes colocaram suas vestes e tomaram seus lugares para tocar as trombetas, seguindo a orientação dos descendentes de Asaf, e eles começaram então a entoar um cântico ao Senhor. E eles estavam ali, os alicerces foram postos, os sacerdotes estão vestidos e eles começam a cantar: Ele é bom, o seu amor por Israel dura para sempre. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. E nesse misto de alegria, de emoção, de lembrança, diz o texto que muitos dos sacerdotes, dos levitas e outros chefes de família que eram mais velhos, que tinham visto o primeiro templo, eles começaram a chorar alto quando viram os alicerces do novo templo sendo colocados. E esses
esse choro se mistura também com gritos de alegria, e nesse misto de gritos de alegria e de choro, o barulho podia se ouvir de muito longe. A festa era grande, a alegria, a emoção, porque o Senhor havia dado a eles uma nova chance, e os alicerces dessa nova chance estavam sendo construídos naquele exato momento. Certamente a bondade do Senhor permanece para sempre. Certamente a justiça do Senhor, por vezes, nos levará a momentos de punição, de castigo, porque o Senhor precisa e exercerá o seu juízo, e ele deu muitas oportunidades a esse povo para que se arrependesse, e eles não se arrependeram. Mas agora o Senhor concede uma nova chance de reconstrução, porque o Senhor deseja estar com o seu povo. Talvez o Senhor esteja concedendo a você uma nova chance. Talvez você hoje esteja olhando para o cenário, veja tudo destruído, olhando para a sua vida, veja tudo no chão, a necessidade da reconstrução. Não desista, nunca se esqueça da bondade de Deus, não se esqueça da soberania de Deus, que é capaz de usar até mesmo os reis de povos inimigos, que eram inimigos até ontem, agora são aliados e são usados por Deus para cumprir o seu propósito. E não se esqueça de que o Senhor sempre tem o desejo de nos conceder uma nova oportunidade para construirmos algo novo, algo melhor ao seu lado, porque a bondade do Senhor dura para sempre. Deus abençoe você, sua vida, que o Senhor te conceda outra chance. Se é isso que você precisa, abrace as oportunidades que o Senhor tem lhe dado e reconstrua os alicerces, tendo o Senhor como o grande mestre dessa sua jornada. Vamos juntos? Lendo a palavra de Deus, aprendendo agora com o livro de Esdras. Você já sabe, amanhã a gente se encontra aqui para mais uma reflexão.